Oi, eu me chamo Silvana Vieira, sou advogada militante há 7 anos, atuo na área do direito das famílias e das sucessões, especificamente no direito das mulheres. Então, a minha advocacia ela tem um recorte de gênero, é uma advocacia feminista. Sou membro do Mapa do Acolhimento, que é um projeto que visa atender mulheres em situação de vulnerabilidade que não têm condições financeiras de pagar uma advogada ou uma psicóloga. E sou fundadora do projeto Advogada do Ópio. O tema da nossa conversa hoje é: gaslighting é crime? Como reconhecer e quais as medidas jurídicas que são cabíveis mediante esse tipo de violência? Que é uma violência psicológica que devasta a vida das vítimas e é de grande relevância social que nós saibamos e aprendamos um pouquinho sobre esse tema. Como foi que surgiu o termo gaslighting? Esse termo surgiu em 1938, a partir de uma peça de teatro chamada Gaslight, que na tradução literal para o português significa luz a gás. E essa peça de teatro, ela tornou-se um filme em 1944. Aqui no Brasil, esse filme ficou conhecido como A Meia Luz. E o enredo dele trazia a história de um casal em que o marido era um grande manipulador e, por interesse na fortuna de sua esposa, começou a criar situações para que a esposa duvidasse da própria sanidade mental. E para isso, ele brincava com as luzes da casa, que tinham como fonte de energia um gás. Então, ele aumentava e diminuía a intensidade das luzes da casa, e quando ela questionava, ele dizia que ela estava imaginando, que ela estava ficando louca. As pessoas começaram, então, a identificar que sofriam também esse tipo de abuso e faziam conexão com o filme. É por isso que ficou esse nome, Gaslight. O nome do abuso é o nome praticamente do filme. Interessante que esse ano, esse filme completa 80 anos, né? Agora em 2024, esse filme completa 80 anos. Então não é um tipo de abuso novo, mas é um termo desconhecido do grande público, né? Inclusive da maioria das vítimas. É relativamente recente a propagação sobre o gaslighting. E eu atribuo isso ao advento da internet, que nos últimos anos teve uma repercussão muito maior, tanto o gaslight como outros tipos de abusos psicológicos. E cada vez mais vem ganhando repercussão esse tema, e que bom, porque a gente fica consciente se está ou não sofrendo esse tipo de abuso. No ano de 2022, né, a BBC fez uma reportagem e trouxe para a gente alguns dados importantes, né? Gaslighting, em 2022, foi conhecida como a palavra do ano, porque houve um aumento de pesquisa de 1.740%. Né? As pesquisas aumentaram muito nas plataformas digitais sobre o que era o gaslight, sobre o que significava esse tipo de abuso. Então, o gaslighting, ele se configura como uma tática de manipulação em que o autor desse abuso tenta convencer a vítima de uma outra realidade em benefício próprio, né? Ele faz a vítima duvidar das suas próprias percepções, dos seus próprios sentimentos, das convicções que ela tinha, das próprias memórias. Em essência, o gaslighting é uma forma insidiosa de manipulação que tem implicações muito profundas nas relações interpessoais e na própria saúde mental das vítimas, né? Então, a relevância social desse fenômeno reside na sua disseminação generalizada em diversos contextos, que geralmente acontece em relacionamentos mais íntimos, né? Como namoros, noivados, casamentos, mas também acontece muito no contexto familiar, né? No ambiente familiar. E a gente percebe que principalmente quando um dos entes que compõe aquele núcleo familiar é considerado um narcisista perverso. Então, é possível em outros ambientes, né? É possível outras pessoas cometerem gaslight, como por exemplo no ambiente de trabalho, e aí é configurada uma forma de assédio moral.
Mas é importante a gente lembrar que essas repercussões desse tipo de abuso, elas são devastadoras, né? Levando à perda da autoestima da vítima, a uma ansiedade constante. Então, muitas vezes, as vítimas acabam desenvolvendo transtornos, né? Depressão, e existe também um aumento de risco de suicídio para a pessoa que sofre gaslight, porque é muito devastador esse tipo de violência psicológica. O gaslighting, né, é particularmente pernicioso porque muitas vezes é muito sutil e muito gradual a forma com que acontece. Acaba se tornando muito difícil de ser detectado, tanto pela vítima quanto para as pessoas que rodeiam a vítima. Então, os manipuladores frequentemente empregam táticas muito específicas, né, e vão semeando ali dúvidas e confusão na vítima, fazendo com que ela duvide de si mesma, achando que está louca, achando que está imaginando coisas. Porque ao semear essas dúvidas e essas confusões, os perpetradores desse tipo de abuso buscam exercer ali um controle sobre a vítima, reforçando a sua própria autoridade e poder na relação. Então, ele sempre visa algum benefício. Algumas táticas comuns, né, para que sejam efetivamente cometido o gaslighting, que é negação de realidade, onde o autor do abuso nega os eventos que aconteceram, nega conversas que realmente tiveram com as vítimas. O manipulador muitas vezes pode afirmar que a vítima está inventando coisas ou que está ficando louca, fazendo com que ela comece a duvidar de sua própria memória e também da sua percepção fática das coisas, da realidade. Sabe quando você tem a certeza de que algo aconteceu e você tem aquela certeza, mas chega uma pessoa muito mentirosa. Todo mundo conhece alguém assim, mas que é persuasiva e que nega tudo com tanta firmeza que faz você duvidar de si mesma. Pois bem, a vítima do gaslight passa por isso quase diariamente e é algo desesperador, né? Existe a distorção dos fatos com muita frequência. O manipulador pode distorcer deliberadamente os fatos e reescrever algumas histórias para que se adequem ali à sua narrativa. Isso pode envolver reinterpretar eventos passados de uma maneira que acabe culpabilizando a vítima ou que justifique o próprio comportamento dele, né, que é um comportamento abusivo. Então, existe um exemplo clássico que eu gosto de citar quando eu falo sobre gaslight. O abusador, em uma discussão qualquer, chega e fala para a vítima, por exemplo: tudo bem, eu gritei com você, mas você mereceu, porque você me provocou e você me disse coisas horríveis. E aí ele fala um monte de coisa que a vítima nem havia dito. Mas naquele momento, a vítima já está tão cansada de tantos eventos e tanta manipulação que ela acaba acreditando que aquilo que o abusador está falando naquele momento é verdade. Então é muito comum também a pessoa abusiva falar sobre o seu passado. Claro, com o intuito de criar laços afetivos com sua vítima, mas ao longo do tempo ele vai mudando as versões de determinadas histórias. Ele conta uma história uma vez, na próxima vez ele já conta a mesma história com outros fatos. E não é porque ele esqueceu, é proposital, para que a vítima fique confusa. E quando a vítima começa a perceber que existe alguma coisa diferente, começa a reagir aos abusos, né, e começa a tentar desmascarar ali as mentiras do seu abusador, vem uma outra parte dessa violência, que é a minimização dos sentimentos. Quase que não saiu. Quando a vítima expressa suas emoções legítimas, o manipulador vem e diz que não importa muito, que aquilo é muito pequeno, desqualifica os sentimentos da vítima, né? Coloca como se ela estivesse sendo exagerada, como se o que ela sentisse fosse irrelevante. Isso pode levar a vítima a duvidar da própria realidade emocional dela e a se sentir culpada por suas reações que são naturais. Ele passa a ridicularizar e desvalorizar a vítima. O manipulador muitas vezes começa
em pequenas doses, ridicularizar, mas isso vai se tornando algo maior com o passar do tempo. Ele ridiculariza as opiniões da vítima, as habilidades dela, faz com que ela sinta-se inadequada e sem valor constantemente. Então, esse tipo de menosprezo, que é constante na relação, vai minando a autoestima da vítima e ela vai se tornando cada vez mais suscetível a esse tipo de manipulação. E por incrível que pareça, isso vai tornando a vítima muito mais dependente emocionalmente do abusador dela. Pois ela começa a se achar pouco demais, ela começa a se achar insignificante perto daquele ser humano tão maravilhoso e tão perfeito, né, que ela acha que o abusador é, que é como ele se coloca. E o abusador, ao longo do tempo também, ele começa a culpabilizar a vítima por absolutamente tudo, inclusive por problemas ou por discussões que ele próprio causou. Ele consegue inverter a responsabilidade dos fatos, fazendo com que a vítima se sinta muito culpada e até envergonhada, quando ela não tem culpa de nada. O isolamento social também é um fator muito forte para que esse tipo de abuso aconteça. Porque, pensa, o manipulador afasta a vítima dos amigos, dos familiares, de uma fonte de apoio. Ela cria cada vez mais uma dependência emocional dele. E com quem é que ela vai contar? Para quem ela vai dizer que está ficando louca? Como é que ela vai identificar se ninguém conhece a rotina do casal? Então, ela passa a perder a capacidade de perceber a realidade objetiva dos fatos com esse tipo de isolamento. Claro, né? Aqui eu estou dando apenas alguns exemplos de como o gaslight pode se manifestar, mas existem muitas outras possibilidades. Eu trago essa percepção, né, dos próprios relatos comuns das vítimas que eu atendo no meu dia a dia como advogada. É um tipo de violência muito devastadora, né? E deixa sequelas nas vítimas, sequelas grandes. Uma das principais consequências do gaslighting é o aumento de estresse e de ansiedade. As vítimas muitas vezes vivenciam uma constante sensação de tensão e inquietação, né? Diariamente. Se sentem quietas, tensas, com medo de tudo, com medo da invalidação do seu abusador. E elas são constantemente confrontadas com uma realidade distorcida e assim acabam sendo desafiadas na sua própria percepção de verdade. O medo delas serem julgadas e taxadas como loucas, exageradas e histéricas pelo manipulador vai levando a vítima a um estado de hipervigilância constante. E o aumento de ansiedade em relação ao próprio julgamento também vai aumentando. Esse tipo de abuso geralmente leva as vítimas a um declínio significativo na autoestima, na autoconfiança e, claro, na saúde mental. Como elas são invalidadas o tempo inteiro e passam a se sentir inadequadas, cansadas e acabam acreditando que não são capazes suficientes para executar tarefas diárias ou até mesmo de iniciar novos projetos, isso vai minando a autoestima dela e vai afetando negativamente todas as áreas da sua vida, né? Desde relacionamentos interpessoais com amigos, com familiares, até o seu próprio desempenho no trabalho e no autocuidado. Esse tipo de violência psicológica leva a vítima a um adoecimento mental severo. E existem várias consequências, né? Com frequência, essas vítimas acabam desencadeando problemas de saúde mental, né, que são mais graves, como depressão, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, porque o trauma psicológico causado pelo gaslighting pode deixar cicatrizes profundas e que requerem uma intervenção terapêutica especializada. E também quase sempre medicamentosa, né? Não só com psicólogos, mas também com psiquiatras. Além disso, né, requer medidas jurídicas cabíveis. Agora, para tomar todas as medidas necessárias, né, que sejam elas a nível de saúde mental ou judiciais, é imprescindível que a vítima reconheça que existe um vínculo abusivo entre ela e o seu algoz, porque senão não tem como ela procurar ajuda.
E na maioria das vezes, reconhecer esse tipo de violência é muito desafiador, porque os abusos começam de modo muito sutil e aos poucos eles vão sendo naturalizados pela vítima ao ponto de fazer parte da rotina delas. Então, como é que ela vai reconhecer se já se tornou algo do cotidiano, né? Mas os sinais, eles estão ali o tempo todo. E se olharmos com um pouquinho mais de delicadeza, nós conseguimos enxergar. E quais são esses sinais? O que faz uma vítima perceber que está vivendo em um relacionamento abusivo, que está sofrendo gaslighting? Quais são as perguntas que nós podemos fazer para as pessoas que nos pedem ajuda, para identificar que estão sofrendo gaslighting? Então, quando alguém nos pede ajuda, a gente pode lançar algumas perguntas, né, para essas vítimas. Olha, você se pega frequentemente questionando sobre sua própria memória? Sua percepção da realidade, como é que é? Você acha que está ficando louca? E assim, explicar para a vítima que o manipulador muitas vezes nega eventos passados ou que distorce a verdade fática de tal maneira, né, que ela comece a duvidar de si mesma. É necessário que a gente esteja preparado quando alguém nos pedir ajuda. A gente pode perguntar para essa vítima: existe um sentimento de confusão e insegurança, principalmente relacionada ao possível abusador? Então, é válido nesse momento lembrar a pessoa, né, que se sentir constantemente insegura em relação a alguém é um sinal de que algo não está saudável na relação. Perguntar também: olha, vê, essa pessoa, né, esse teu esposo, esse teu marido, te priva do convívio social? Relembre para essa pessoa que, independentemente da relação que ela mantenha com esse possível abusador, né, que ainda não podemos diagnosticar, existe uma vida antes dele e que não é saudável que ela não tenha mais contato com outras pessoas. Traga essa pessoa de volta para a realidade. Faz uma outra pergunta, né? Pergunta assim: você se relaciona com essa pessoa? Faz você se sentir culpada constantemente, essa pessoa que você se relaciona? Lembra a vítima que o manipulador culpa a vítima pelos problemas e pelos conflitos que ele mesmo causou. Pergunta isso para ela. Tenta fazer ela lembrar de eventos que isso ocorreu, para que ela tenha entendimento da realidade. Agora eu vou trazer um relato, né, de uma história não tão distante assim, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre como funciona o gaslighting. O relato de um relacionamento que eu vivi, né, um pouquinho do que eu vivi, e usar como exemplo prático de gaslighting aqui para essa nossa conversa. Durante 5 anos, eu estive presa em um ciclo de abusos, né? 3 anos de namoro e 2 anos que eu mantive o contato com esse abusador, achando que nós éramos amigos. E eu não tinha noção do que eu estava vivenciando, porque assim, a vítima nunca sabe. Embora eu fosse uma advogada militante dos direitos das famílias e sempre tivesse defendido as mulheres, sempre fui feminista, nada disso me protegeu do meu agressor. Porque me faltava o básico, que era o conhecimento. Era saber que existia esse tipo de abuso. Então, até eu entender o que eu estava vivenciando, eu nunca tinha ouvido falar em gaslighting. Na minha graduação, eu estudei superficialmente ali a Lei Maria da Penha, que efetivamente fala de violência psicológica, mas nada aprofundado. Eu conheci o meu ex-agressor, né? E em pouco tempo eu já estava completamente apaixonada pelo personagem que ele me apresentava. E observe que eu falo que eu estava apaixonada pelo personagem, porque não é possível se apaixonar por um agressor. A vítima, ela se apaixona pelo que ele cria, pelo enredo que ele conta, pelas histórias fantasiosas que ele inventa, né? Por aquele bombardeio de amor que encanta e prende ali a vítima em uma rede de abusos. Não tem como se apaixonar por alguém ruim, né? Pois bem, ele se apresentava dessa forma. Era um verdadeiro príncipe encantado. E em pouco tempo ele já tinha conquistado minha família, meus amigos, todas as pessoas que me cercavam. E claro, né, livre de qualquer suspeita.
o homem perfeito, aquele príncipe da Disney. E hoje eu percebo que os abusos não demoraram a acontecer na minha história. Eles começaram a acontecer muito rápido, mas eu minimizava. Eu sempre aceitava alguma desculpa esfarrapada que ele me contava. Com pouco tempo, eu comecei a observar que ele mentia em pequenas coisas do cotidiano, né, que eram desnecessárias. E quando eu questionava ele, sempre ele vinha na defensiva, né, dizendo que era desnecessário, aquele tipo de questionamento, que eu gostava mesmo era de arrumar confusão, que eu gostava de brigas. Então ele invertia a história e em pouquíssimo tempo e muitas vezes me fazia sentir culpada, ao ponto de eu pedir desculpas para ele. Claro, os abusos foram aumentando, começaram de forma sutil, vai aumentando ao longo do tempo. E as histórias que ele me contava e recontava sempre, né, existiam falhas. Cada vez ele me contava de uma maneira diferente. E lógico, quando eu questionava, ele me atacava, né? Com algum tempo, eu comecei a ser acusada de infeliz. Ele dizia o tempo todo que eu não era feliz e que por isso eu não queria que mais ninguém fosse feliz. Ele arrumava brigas constantes. E ele dizia que era eu que estava arrumando essas brigas para ele sofrer. Percebam a narrativa? Eu comecei a acreditar nisso e cada vez mais eu achava que ele tinha razão e que eu era uma pessoa abusiva. Isso me consumia muito, ao ponto que eu cheguei a pesar 38 quilos em um determinado momento da nossa relação. Até aqui era raro ele me chamar efetivamente de louca, né? Começou aos poucos. Mas o gaslight estava ali o tempo todo, na distorção dos fatos, nas mentiras, em narrativas mentirosas, né? Nas acusações incabíveis que ele me fazia. E mais uma vez a sutileza de aumentar o tipo de violência sem que a vítima perceba. Em determinado momento da nossa relação, ele começou a afirmar que eu tinha borderline, né? Que a psicóloga dele havia dito que eu tinha todos os traços de uma pessoa borderline. E eu acreditei, né? Para mim não fazia sentido ele inventar uma história dessa. E eu levei isso na época, né, para minha psicóloga, para minha psiquiatra. Inclusive, muitas das coisas que eu relatava no consultório eram a partir da narrativa dele, porque eu acreditava que eu havia me tornado essa pessoa abusiva. Eu tratava isso na terapia. Claro que quando eu cheguei falando que eu era borderline, a minha psicóloga e também minha psiquiatra afirmaram que eu não tinha nenhum traço, né? Que não existia possibilidade de eu ser borderline. Mas a sensação de culpa por tudo de errado que acontecia na relação me acompanhava. Eu estava presa ali, né? Sem uma algema sequer fisicamente. O que me apresentava era tudo mental, o que dava a ele cada vez mais poder sobre mim, ao ponto dele procurar minha irmã e uma amiga minha com uma narrativa distorcida sobre nossa relação e, claro, com a desculpa de estar muito preocupado comigo e que eu estava me tornando uma pessoa muito violenta e estava preocupado com minha saúde mental, com minha sanidade mental. Então, muitas vezes o gaslight não acontece só com a vítima, né? O agressor faz as pessoas ao redor da vítima duvidarem da sanidade mental dela. Mas quem vai colocar em xeque o que um príncipe encantado, perfeito, conta? Ele sempre tão agradável, tão gentil, tão solícito com todos, seria incapaz de fazer mal a alguém. Então, quanto mais uma pessoa que ele ama e cuidava tanto, né? Assim, os degraus dos meus abusos, né, dos abusos cometidos a mim, foram aumentando. E eu fui ficando cada vez mais insegura e perdendo a percepção do que era real. Reiteradamente ele me chamava de louca, contava histórias com diversas versões, negava fatos, negava coisas que eu havia visto, inclusive, sobre traições dele. E isso foi minando minha confiança, minha autoestima, foi me apagando como pessoa, como profissional, como mulher. Eu fui
piorando cada dia mais da minha saúde mental. E apenas depois de uma história absurda que ele me contou, afirmando que eu havia dito coisas perversas, foi que eu passei a gravar nossas ligações, que eram diárias, né? Já que nós não residíamos no mesmo município. Mas ele havia feito um trabalho tão bem elaborado comigo que eu não comecei a gravar essas ligações para desmascará-lo, porque eu tinha descoberto que era mentira. Mas eu comecei a gravar porque eu achava que realmente eu estava ficando louca e que eu precisava entender o que havia me tornado. Só para vocês entenderem, o meu ex-agressor sabia exatamente o que despertava gatilhos em mim. E depois de tanto abuso, eu comecei a ter constantes crises de ansiedade durante as nossas ligações. Essas crises eram diárias. Então ele me ligava, me acusava de um monte de coisas. Eu entrava em crise, começava a chorar, na maioria das vezes, ficava muito nervosa, sentia dores de barriga, enfim, tudo que uma crise de ansiedade traz, né? E ele usava desses momentos em que eu estava muito mal e vulnerável para inventar mentiras. Então, no outro dia, quando ele me ligava, quando já tinha passado, né, aquela minha crise de ansiedade, aquele meu nervosismo, ele me falava que eu tinha dito coisas absurdas. Durante algum tempo, eu gravei essas ligações porque eu achava que eu estava dizendo coisas absurdas, mas eu não ouvia porque eu tinha medo. Eu tinha medo de efetivamente confirmar que eu estava ficando louca, porque eu já achava que eu estava louca. Eu só não queria ter a confirmação. Então, apenas quando eu tive coragem para ouvir essas ligações, foi que eu consegui entender que ele estava sendo abusivo comigo. Mas eu ainda não sabia o que era. Depois de muitas pesquisas, eu identifiquei o gaslighting, né? E claro, que o meu rompimento com ele não foi imediato, porque eu estava tão envolvida nessa rede de abusos que eu ainda quis ser a salvadora, achando que ele tinha algum problema, algum distúrbio e que eu precisava ajudá-lo. Eu me sentia obrigada a ajudá-lo. Por sorte, esse tempo não se estendeu muito e eu parei de falar com ele, né? Eu comecei a estudar diariamente sobre o assunto, pesquisar sobre violência psicológica, sobre o transtorno de personalidade narcisista, que eu acho que ele é. Embora eu tenha todas as provas, eu decidi não seguir com nenhum processo contra ele. O meu processo de cura, né, e aí é uma coisa pessoal, necessitou de um contato zero com ele. Eu não poderia estar envolvida em um processo, em uma ação contra o meu algoz, porque eu iria reviver isso diariamente. Eu consegui transformar a minha história de dor em amor, né, lutando pelas mulheres, me especializando cada vez mais no atendimento a vítimas de violência, principalmente vítimas de violência psicológica. Então, das muitas lições que ficaram para mim, a de entender que o gaslight acontece em todos os âmbitos sociais foi muito importante, porque não existe classe, não existe padrão estético, não existe profissão que impeçam uma pessoa de ser vítima de gaslighting, exceto o conhecimento. É a única coisa que salva uma vida, uma vítima de gaslighting. Então, depois dessa primeira etapa, né, de entender como funciona o gaslight, do meu exemplo de vida, do meu exemplo pessoal, e o que causa na vítima, o que causa, né, podemos agora passar para as medidas jurídicas cabíveis. Antes de tudo, é importante deixar claro que a nomenclatura gaslighting não é encontrada na legislação brasileira, viu? Esse tipo de abuso não está tipificado como um crime. Não existe nenhum artigo do nosso Código Penal ou alguma outra lei que verse sobre a tipificação do crime de gaslighting. Isso não significa dizer que não é um crime. Como o gaslight se encaixa em um tipo de violência psicológica, é possível, sim, buscar no judiciário uma reparação acerca dos abusos vivenciados por essa prática.
Porque a violência psicológica, ela é crime na nossa legislação. E quais são as leis que nos dizem isso, né? A Lei Maria da Penha, que é uma das mais importantes nesse aspecto, que foi criada no Brasil em 2006, é uma legislação muito abrangente e que visa prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa lei é uma resposta, né, às graves violações dos direitos humanos enfrentadas por nós, mulheres, em nossos relacionamentos abusivos. E ela estabelece mecanismos específicos para proteger e apoiar as vítimas de violência doméstica. E, claro, punir os agressores. Há uma conexão direta entre a Lei Maria da Penha e o gaslighting, né? Uma vez que o gaslighting é uma forma de violência psicológica e que frequentemente ocorre em contextos de violência doméstica, né? Em contextos familiares. Além de reconhecer esse tipo de abuso, essa lei ela proporciona medidas protetivas que podem ser aplicadas para garantir a segurança das vítimas. Então, ainda na Lei Maria da Penha, né, nós encontramos recursos de proteção para as mulheres, né? Não só a tipificação, mas os recursos de proteção também estão elencados na Lei Maria da Penha para as mulheres, claro, que são vítimas de violência doméstica. E dentro de uma relação abusiva, o gaslight vai acontecer nesse contexto familiar, na maioria das vezes. Por isso que essa lei é tão preciosa para nós mulheres, porque ela inclui medidas de proteção, né, como a concessão de medidas protetivas de urgência, que visam garantir a segurança e o bem-estar das vítimas. Além disso, a lei prevê a responsabilização dos agressores, estabelecendo penas mais rigorosas para os crimes de violência doméstica. Nós temos também o Código Penal brasileiro, que criminaliza diversas formas de violência psicológica e moral, né? Que podem ser aplicáveis nos casos que envolvem o gaslighting. A coação moral, por exemplo, prevista no artigo 146, pode ser utilizada para punir aqueles que manipulam e intimidam suas vítimas a ponto de comprometer a liberdade de pensamento e ação. Então, percebam, não tem o nome gaslighting, mas se encaixa. E no Código Penal também, no seu artigo 147, nós temos a tipificação de violência psicológica. Então, vejamos o que nos diz esse artigo. Né? Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A pena para esse tipo de crime é de reclusão, que pode variar de 6 meses a 2 anos, e multa se a conduta não constituir um crime mais grave. Existem uma série de medidas protetivas também elencadas na Lei Maria da Penha que protegem a mulher vítima de violência psicológica. A proibição de aproximação do abusador, né? O agressor ele pode ser proibido de se aproximar da vítima, de se aproximar dos familiares da vítima, dos locais que ela frequenta, como residência, local de trabalho, escola dos filhos, a proibição do contato também
é possível, né? Ou seja, o agressor ele pode ser proibido de entrar em contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, tá, gente? Não só pessoalmente, mas como por telefone, por redes sociais, por e-mails, entre outros. É possível também o afastamento do lar. O agressor ele pode ser obrigado a se afastar do lar, que seja compartilhado com a vítima, mesmo que ele seja o proprietário ou o locatário do imóvel. Então, não é porque ele é o dono do imóvel que ele não vai ser afastado se ele cometer abuso contra essa vítima, tá? Restrição ou suspensão do posse de armas, caso ele tenha. Então, caso o agressor possua armas de fogo, a justiça pode determinar a restrição ou a suspensão de sua posse ou do seu porte. Determinação de medidas cautelares. A justiça pode determinar outras medidas cautelares que considerar necessárias para proteger a vítima, como, por exemplo, a prestação de alimentos provisionais ou a garantia da guarda dos filhos para essa vítima, para que ela não tenha mais contato com o agressor. Existe também a possibilidade de uma ação de indenização por danos morais para as vítimas de gaslighting. Mas, para que a justiça efetivamente ocorra, é necessário que a vítima produza e junte provas que demonstrem que de fato vivenciou aquele tipo de abuso, né? E quais os tipos de provas que o judiciário aceita? Provas testemunhais, laudos psicológicos e psiquiátricos, de psicólogos e psiquiatras que estejam acompanhando ali a vítima, claro, devidamente elaborados e assinados por esses profissionais que são capacitados, vídeos, áudios, prints de conversas de WhatsApp ou algum outro aplicativo de mensagem, trocas de e-mails, né? Nós estamos na era da tecnologia. Existem diversos dispositivos que nos ajudam a colher e a documentar provas. Lembrando, e isso é muito importante lembrar, que é possível a gravação de conversas. Inclusive, as conversas telefônicas entre as partes, entre a vítima e o abusador. Não é crime gravar as próprias conversas, né? Crime é a interceptação e gravação ilegal de conversas de terceiros. Existem órgãos competentes que podem ajudar as vítimas de abuso, né? As vítimas de gaslighting, como Delegacia da Mulher, Delegacia Comum, caso o município não disponha de uma delegacia especializada para mulheres, Defensoria Pública, o Ministério Público, o Disque 180, a contratação de uma advogada particular para cuidar do processo, caso ela possua meios para isso. Então, na maioria das vezes, nós associamos o gaslighting apenas ao contexto de relacionamento afetivo ou familiar, não é? Mas é importante também que a gente entenda que é possível em outros contextos. Eu sei que é predominante esse tipo de violência nessa conjuntura familiar. No entanto, é possível percebermos que esse tipo de abuso também ocorre em outras esferas, para que a gente não invalide as histórias de outras vítimas. Como, por exemplo, no ambiente de trabalho. Eu acho que eu já falei aqui no início que era possível, né? Embora a legislação trabalhista, ela não aborde diretamente o termo gaslight, né? Não se fala sobre gaslight na legislação trabalhista, mas ela trata de assédio moral. E podemos encaixar o gaslight como assédio moral no ambiente laboral. Nesse contexto, o gaslight pode se manifestar de várias maneiras, desde a negação de eventos ou conversas que realmente ocorreram, até a distorção de fatos para favorecer o agressor e minar a confiança e a autoestima da vítima, né? Um exemplo prático. Um chefe pode constantemente desacreditar o trabalho de um funcionário, mesmo que esteja bem feito, atribuindo erros imaginários e culpando esse funcionário por problemas que não são de sua responsabilidade.
Para que ocorra assédio moral, é necessário que exista uma posição de hierarquia do agressor. No entanto, se outros colegas de trabalho cometem esse tipo de abuso e a empresa sabe, tem conhecimento disso e não toma as medidas cabíveis para proteger a vítima, a empresa também pode ser responsabilizada, né? Pode e deve ser responsabilizada por isso. Da mesma forma que nós vimos agora há pouco, como produzir provas em um relacionamento afetivo, aqui também nós podemos produzir. Inclusive, existe a possibilidade do funcionário que está sentindo que está sofrendo gaslight produzir memorandos, relatando tudo o que está acontecendo. E a partir dessa produção de memorandos, ele deve enviar para o e-mail do RH da empresa. E assim ficam as provas documentadas, né? Existirão provas registradas no próprio e-mail funcional da firma, ajudando a comprovar que esse tipo de violência era conhecido e verbalizado, mas que a empresa era omissa. Eu gostaria aqui de deixar registrado que a importância de buscar apoio legal e psicológico para as vítimas pode salvar vidas. Esse e outros tipos de violências psicológicas não podem ser subestimadas, né? Tampouco negligenciadas. Quando alguém está sendo vítima, né, está sendo manipulada e subjugada emocionalmente, quando uma pessoa está passando por isso, é crucial buscar ajuda e suporte para interromper o ciclo de abusos e assim começar um processo de cura. A voz da vítima precisa ser validada através do apoio legal e psicológico, claro, que ela vai perceber que não está sozinha, que não está louca, que é real a violência que ela tem vivenciado. A partir do momento que essa vítima passa a ser ouvida e cuidada, ela se sente protegida e segura. E para além dessa segurança emocional, ela poderá contar com medidas protetivas e com a legislação vigente, que estará do lado dela. É crucial que o agressor seja responsabilizado, que infelizmente nem sempre acontece. Por isso, a importância de lutarmos para que esse tema fique cada vez mais conhecido e aceito. Também por nosso judiciário. A impunidade, ela vai gerando uma revolta nas vítimas e na própria confiança do agressor, né? Ele vai se sentindo cada vez mais confiante, tornando assim cada vez mais perigoso também. Nós não podemos permitir que isso aconteça. É possível a recuperação e a cura depois de tanto sofrimento, com apoio psicológico, psiquiátrico e jurídico. A vítima, ela vai ganhar uma nova chance de voltar a ser feliz. Agora, na prática, como é que tem funcionado isso dentro dos tribunais, né, que é a minha área de atuação? Não sei na área dos psicólogos como funciona. Como é que tem funcionado essa demanda jurídica? Infelizmente, eu não tenho dados muito positivos para apresentar aqui acerca desse tema, né? Eu tenho visto pouquíssimas condenações de abusadores quando a acusação é de violência psicológica. Porque esse tipo de violência, ela não é palpável, não é visível. Então, partindo do pressuposto que nós vivemos em uma sociedade patriarcal e violenta, que negligencia a vida das mulheres, muitas vezes a sociedade não valida nem a violência física que a mulher vive, né? A sociedade muitas vezes normaliza os homens cometerem feminicídio. Isso é comum. Questionam a roupa que a vítima de estupro estava usando quando aconteceu o estupro, né, quando foi agredida. Acusam essas mesmas vítimas de estarem querendo fama quando denunciam seus algozes. No entanto, se olharmos para a nossa história, né, e para uma legislação não tão antiga assim, nós podemos observar que nós já demos muitos passos, que são pequenas vitórias,
né? E nós temos que comemorá-las. Eu, Silvana, tento vislumbrar um futuro bonito para as mulheres e entender que agora é hora de semear para que as próximas gerações colham esses frutos, assim como as nossas ancestrais fizeram. Elas lutaram não só por elas, mas elas também lutaram por nós, para que nós tenhamos alguns direitos hoje conquistados. Então, olhar com pessimismo para a nossa história e para o nosso futuro é tudo o que o patriarcado deseja e é tudo o que nós não podemos fazer. Nós não podemos dar essa vitória a eles. A vitória tem que ser nossa. Nós merecemos, né? Claro que eu falo mais em um ambiente de violência psicológica, de violência contra a mulher, porque é a área que eu atuo e que eu mais tenho conhecimento. As outras áreas eu não posso me aprofundar muito, né? Mas eu finalizo aqui esse bate-papo reafirmando que é crucial reconhecer a importância e discutir abertamente sobre o gaslighting, tanto em nível individual quanto social. Educar as pessoas sobre os sinais desse tipo de violência, promover empatia e apoio às vítimas e trabalhar para criar ambientes de acolhimento seguros e solidários são passos essenciais para combater essa forma de abuso psicológico, né? Não só essa forma de abuso, mas tantos outros abusos psicológicos que nós observamos no dia a dia. Eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui, né? Foi um prazer trazer um pouquinho do que eu sei, da minha prática de advocacia, das coisas que eu vivenciei também. Eu finalizo aqui, mas nos encontramos por aí nas redes sociais. Um forte abraço e mais uma vez, obrigada pelo convite.